Olá, eu sou Hugo Góes, professor de Direito Previdenciário. Hoje é dia 15 de setembro de 2022. O edital do concurso do INSS foi publicado hoje. O objetivo desse vídeo é fazer uma análise do edital do concurso do INSS publicado hoje. Vamos lá. Selecionei aqui alguns tópicos do edital, aqueles tópicos mais importantes do edital, exatamente para fazermos essa análise. Primeiro, o cargo técnico do Seguro Social. Neste ano de 2022, o concurso do INSS será para apenas um cargo, que é para o cargo de técnico do Seguro Social. Nos anos anteriores era comum, nos concursos anteriores era comum ter concurso para técnico do Seguro Social e também para analista do Seguro Social. Porém, neste ano de 2022, o concurso será apenas para o cargo de técnico do Seguro Social. Quantidade de vagas: 1.000 vagas. 1.000 vagas de técnico do Seguro Social, sendo que 780 vagas são para ampla concorrência, 90 vagas são para pessoas com deficiência e 202 vagas são para pessoas negras, para aquelas pessoas que se declararem como negras no ato da inscrição. Quantidade de aprovados. Vejam, existe a quantidade de vagas e a quantidade de aprovados. A quantidade de aprovados será maior do que a quantidade de vagas. A quantidade de vagas previstas no edital é apenas de 1.000 vagas. Agora, a quantidade de aprovados no concurso público será de 3.385 vagas. Sendo 2.498 para ampla concorrência, 211 aprovados serão pessoas com deficiência e 676 aprovados serão pessoas negras. Aí você pergunta, e por que existe essa diferença entre a quantidade de vagas e a quantidade de aprovados? Eu te explico. Com base aqui no decreto 9.739, que é um decreto que rege os concursos públicos no âmbito do Poder Executivo Federal. Aí no anexo 2 desse decreto 9.739, tem aqui esse anexo que ele refere-se à quantidade de vagas versus quantidade máximas de candidatos aprovados. Aí nós temos aqui uma tabela. Na primeira coluna tem a quantidade de vagas prevista no edital e na segunda coluna tem a quantidade máxima de aprovados. Então vejam, se no edital para uma determinada gerência executiva tem apenas uma vaga, serão aprovados 5 candidatos. Tá legal? Se numa determinada gerência executiva, porque logo adiantando, a concorrência desse concurso do INSS será por gerência executiva. Então, se numa determinada gerência executiva, lá no edital diz que tem 2 vagas, então serão aprovados 9 candidatos. Se tiver 3 vagas, serão aprovados 14 candidatos. Se tiver 4 vagas, serão aprovados 18 candidatos. Se tiver 5 vagas, serão aprovados 22 candidatos. E assim por diante. Se você quiser saber quantos candidatos serão aprovados, agora detalhe. Terão direito líquido e certo à nomeação apenas os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstos no edital. Aí qual é o número de vagas previsto no edital? 1.000 vagas. Tá legal? Então esses 1.000 candidatos
que forem aprovados dentro do número de vagas previstos no edital, esses terão direito líquido e certo à sua nomeação. Agora serão aprovados 3.385, uma quantidade bem maior do que 1.000. E esses que forem aprovados, mas não tiverem dentro das 1.000 vagas, esses outros é o que convencionou se chamar de excedentes. O que é um candidato? O que é um excedente? É um candidato que foi aprovado, mas não foi aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. E esses aí? Esses que convencionou se chamarmos de excedentes. Será que esses têm direito líquido e certo à nomeação? Não. Esses têm apenas uma expectativa de direito. Olha, esse mesmo decreto que eu mostrei aqui, o decreto 9.739, ele diz que o Ministério da Economia tem competência para autorizar um adicional de 25% do número de vagas previsto no edital. Então aqui nós temos, a princípio nós temos 1.000 vagas, mas o INSS pode solicitar ao Ministério da Economia autorização para nomear mais 250. Além das 1.000, nomear mais 250. Aí se o Ministério da Economia autorizar, o INSS nomeia mais 250. Mas a competência do Ministério da Economia vai até 25%, além do número de vagas previsto no edital. É verdade que, por meio de um decreto do presidente da República, poderão ser convocados até o total dos excedentes. Isso já aconteceu num concurso, eu acho que de 2012, aconteceu isso. Não foi 100%, mas chegou perto. No concurso de 2012, quase todos os excedentes foram nomeados. Mas, por exemplo, no último concurso, cujas provas foram realizadas em 2016, nenhum excedente foi nomeado. Então, depende. Os excedentes poderão ser nomeados? Poderão, mas não há nada garantido. Garantido só as 1.000 vagas. As 1.000 vagas que estão previstas no edital, se você for aprovado, dentro dessas 1.000 vagas, sim, você terá direito líquido e certo a ser nomeado. Escolaridade. Para esse concurso de técnico do Seguro Social, será exigido ensino médio concluído até a data da posse. Na data da inscrição, você não precisa ter concluído o ensino médio. Você precisa ter concluído o ensino médio só na data da posse. Então, por exemplo, você, jovem aí dos seus 18 anos, 19 anos, você está fazendo o terceiro ano do ensino médio. Você vai terminar só, digamos, em dezembro. Ah, mas as inscrições já serão agora. Já começam no dia 16 de setembro. Já começam as inscrições. Será que eu posso me inscrever sem ainda ter terminado o ensino médio? Pode. O importante é que na data da posse você já tenha terminado. Aí quando será a data da posse? Será no próximo ano, em 2023. Nesse ano de 2022, não vai ter posse para ninguém, não. Nesse ano de 2022 será realizado o concurso. Mas a posse, as nomeações serão em 2023, tá legal? Esse ano nem pode ninguém ser nomeado porque é ano de eleição. Aí nesse período que a gente está, não pode ter nomeação. As nomeações, a posse, a entrada em exercício, vai ficar tudo isso para 2023. Data da prova. Aqui é a prova objetiva, porque eu vou logo adiantando.
Este concurso de 2022 terão duas etapas. A primeira etapa será a prova objetiva, a segunda etapa será o curso de formação. Isso é uma informação que já tinha sido dada já faz algum tempo pelo diretor de gestão de pessoas do INSS, numa entrevista que ele concedeu ao professor Deodato Neto. Está lá no YouTube. Então, ele já tinha adiantado isso, o diretor de gestão de pessoas do INSS. Terão duas etapas. Então, a data da aplicação da prova objetiva será no dia 27 de novembro de 2022. Professor, mas por que tanta pressa em realizar essa prova? Porque o INSS está precisando de gente para dar vencimento aos pedidos de benefício. Há uma fila enorme de pedidos de benefício aí, sem ser concedidos. Então, o quanto antes esse pessoal do concurso tomar posse e começar a trabalhar, melhor para o INSS. Eu imaginava que a prova seria por aí mesmo, nessa data. Por quê? Porque o INSS já havia solicitado uma redução do prazo mínimo entre a publicação do edital e a realização da prova. Em regra, entre a data da publicação do edital e a data da realização da prova, tem que ter no mínimo 4 meses. Mas, mediante solicitação, o Ministério da Economia pode reduzir esse prazo para até 2 meses. E foi o que aconteceu. O INSS solicitou ao Ministério da Economia uma autorização para reduzir esse prazo mínimo entre a publicação do edital e a realização da prova. O Ministério da Economia autorizou. Aí, já que o INSS solicitou essa redução de prazo e o Ministério da Economia autorizou, imaginava-se que, pelo menos eu imaginava, e se o INSS solicitou é porque ele queria usar essa redução de prazo. Se ele não quisesse usar essa redução de prazo, ele não teria solicitado. Então, tinha gente apostando que as provas seriam realizadas em janeiro do próximo ano. Não tinha cabimento isso. Por que o INSS ia esperar tanto tempo se ele próprio solicitou a redução do prazo? Então, se o prazo mínimo entre a publicação do edital e a realização das provas foi reduzido para 2 meses, é porque o INSS queria usar. Então, o edital foi publicado hoje, dia 15. Então, já a partir do dia 16 de novembro, já podia ser realizado. Então, por que ele não vai aplicar no dia 20 de novembro, que é um domingo também? Porque no dia 20 de novembro tem prova do Enem. Então, eu já sabia que no dia 20 de novembro tinha a prova do Enem. Não dá, porque a prova do Enem, ela lota todas as escolas. Aí não teria escola, colégio, para que o INSS realizasse o seu concurso. Aí no dia 27 de novembro tem o ENAD, mas o ENAD é uma quantidade pouca de gente. Então eu imaginava essa data aí mesmo, 27 de novembro. Para mim seria a melhor data para o INSS, já que o INSS tinha pressa em realizar. Porque a partir de janeiro já pode ter as nomeações. Aí nós teremos um curso de formação. Então, tinha que adiantar mesmo a prova objetiva para, até o final do ano, realizar esse curso de formação e no início do próximo ano já fazer as nomeações. Tranquilo. E tem outro detalhe que eu imaginava também, que o INSS quer fazer logo esse concurso, até porque sabemos que esse ano tem eleição, né? Então, no próximo ano pode ser outro governo. Se o atual presidente for reeleito, aí geralmente
a gestão dessas entidades, quando sai de um mandato para outro, ela modifica. Então, a atual gestão do INSS, na minha opinião, é só uma opinião aqui, ela não quer deixar obra inacabada. Ela quer concluir a obra que começou. Qual é a obra aqui que eu estou falando? É a construção de um prédio? Não, a obra aqui é a realização do concurso. Então, se foi essa gestão que começou, ela quer concluir. Ela não quer deixar para a gestão seguinte. Então, talvez esse também tenha sido um fator para que ela queira apressar. Mas o principal não é esse. O principal é o interesse público, na verdade. É que o INSS está precisando de gente. Então, quanto antes terminar esse concurso, melhor, porque as pessoas tomam posse, são nomeadas, começam a trabalhar, entra em exercício e a fila do INSS já começa a ser reduzida. Período de inscrição. Olha, as inscrições já começam amanhã, dia 16 de setembro de 2022. E fique ligado, só vai até o dia 3 de outubro. 3 de outubro é a segunda-feira depois do primeiro turno da eleição. Então fique ligado, se você esquecer, se lembre, dia 2 de outubro tem eleição, né? Aí você já fica aqui na cabeça, ó. Amanhã, no dia da eleição. Eita, esqueci de fazer inscrição no concurso do INSS. Aí vai votar. Aí tá votando. Aí amanhã eu ainda tenho. Amanhã é o último dia para eu fazer a inscrição. Então vamos lá. Inscrição, período 16 de setembro a 3 de outubro de 2022. A concorrência, como é a concorrência? É por gerência executiva. Como é essa história de gerência executiva, professor? Deixa eu pegar aqui uma tela em branco para eu explicar. Olha, no INSS tem as superintendências. Se eu não me engano, são 5 superintendências que o INSS tem. Então tem aqui várias superintendências, né? Aí cada uma dessas superintendências são divididas por GECs. Então, a superintendência aqui do Nordeste, eu vou citar aqui de cabeça algumas GECs que eu conheço. GECs Recife, GECs Caruaru, GECs Garanhuns, isso aqui é de Pernambuco, que pertence à superintendência aqui do Nordeste. GECs Garanhuns, GECs Petrolina, mas aqui eu estou botando só as de Pernambuco, né? Vamos botar de outros estados. GECs Natal, que é no Rio Grande do Norte, GECs Mossoró. Tudo isso pertence a uma GECs João Pessoa. GECs João Pessoa. Aí cada um dessas GECs são divididas por APS. Aí vamos a APSX, APSY, APSZ. Isso aqui tudo pertencente a GECs João Pessoa, né? Então, onde é que os candidatos vão trabalhar? Os candidatos que foram aprovados, eles vão trabalhar nas APSs. O que é APS? A Agência da Previdência Social. O que é GECs? Gerência Executiva. Agora, a concorrência é por APS? Não. A concorrência é por GECs. Então, imaginem que eu concorri aqui para a GECs Recife. Aí fui aprovado. Onde é que eu vou trabalhar? Bem, aqui dentro de Recife tem várias APS. Né? Tem a APS Pina. Pina é um bairro daqui de Recife. APS Afogados. Afogados também é um bairro aqui de Recife. APS Mário Melo é um nome de outra APS. Aí, isso aqui eu falei algumas APS dentro da cidade do Recife. Mas a GECs Recife, ela não engloba apenas APS de Recife. Ela engloba também APS de Olinda, de Jaboatão do Guararapes, de Camaragibe, outras cidades, Cabo de Santo Agostinho, outras cidades aqui próximas a Recife. Então, se você vai concorrer para GECs Recife, foi aprovado, você pode trabalhar em qualquer uma dessas APSs que fazem parte da GECs Recife. Você vai trabalhar numa APS.
Mas a concorrência é por GEX, Gerência Executiva. E tem alguns estados que tem mais de uma GEX, por exemplo, eu citei Pernambuco. Pernambuco tem 4 GEX. Recife, Caruaru, Garanhuns e Petrolina. Tem alguns estados menores, por exemplo, Alagoas. Alagoas só tem uma GEX, que é a GEX Maceió. Aí tem outros estados maiores, por exemplo, São Paulo. Tem uma quantidade enorme de GEX. Por aí. Então, a concorrência, meus queridos, é por GEX. Gerência Executiva. Aí, na hora que você vai fazer a inscrição, você escolhe a GEX, a Gerência Executiva para a qual você vai concorrer. Aí, detalhe. Você terá que fazer a prova na cidade onde aquela GEX é sediada. Por exemplo, se você vai concorrer para a GEX Caruaru, obrigatoriamente você tem que fazer a prova na cidade de Caruaru. Tá legal? Não pode você concorrer para uma GEX e fazer a prova em outra cidade, diferente da cidade que é sede daquela GEX. Em concursos passados, era possível fazer isso, que eu acho que estava correto. Mas, no atual concurso, você vai concorrer para a GEX Petrolina. Você vai ter que fazer a prova em Petrolina, tá legal? Então, fique ligado. Remuneração. A remuneração que tem lá no edital é R$ 5.905,79. A remuneração do cargo de técnico do Seguro Social. Jornada de trabalho, 40 horas semanais. Valor da inscrição, R$ 85. Pessoal que é inscrito no CadÚnico, e eu acho que o pessoal que é doador de medula, não sei das quantas aí, pode pedir isenção da taxa, tá legal? Mas quem não tem direito à isenção tem que pagar R$ 85. Essa é a taxa de inscrição do concurso. Bem, como eu falei, o concurso terão 2 etapas. Primeira etapa, prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Segunda etapa, curso de formação, também de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva terá 120 questões, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. Aqui houve um Ctrl+C, Ctrl+V em relação ao último concurso. O último concurso também foi assim. 120 questões, sendo 50 de conhecimentos básicos, 70 de conhecimentos específicos. Conhecimento específico é praticamente direito previdenciário, que é a matéria que eu leciono. As questões serão de marcar certo ou errado. Aí nessas questões de marcar certo ou errado, lembrem-se aqui dessa frase famosíssima. A vida é feita de escolhas, mas uma errada anula uma certa. Como é que é isso, professor? Olha, você marcou certo lá no gabarito. Aí foi publicado o gabarito. Aquela questão que você marcou certo, na verdade o gabarito é errado. Aí o que acontece com isso? Você perde um ponto. Essa foi a primeira questão, então você já tem -1. Aí a próxima questão. A próxima questão, o gabarito foi errado. E você marcou errado também. Então, foi o gabarito errado e você marcou errado, então você ganhou um ponto. Mas na questão anterior você tinha perdido 1. Então, por enquanto, quanto é que está a sua nota? Sua nota, por enquanto, é 0. Ah, professor, mas eu acertei uma. Ah, mas errou uma também. Então, uma errada anula uma certa. Agora, se você deixar em branco, aí nem ganha nem perde. Ou então, se você marcar ambas as alternativas, tem lá. Tem uma questão, aí a primeira alternativa é certo, a segunda alternativa é errado. Aí você marcou tanto certo como errado, o que é que acontece? Você nem ganha nem perde.
Ou então você não marcou nada, você também não ganha nem perde. Então tem duas formas de você não ganhar e não perder. Qual é? Ficar no 0 a 0. É deixar a questão em branco ou então marcar certo e errado. Marcar as duas coisas. Aqui é bom até porque você pode se arrepender, né? Você marcou certo. Aí então eu deveria ter deixado em branco. O que é que eu faço agora? Apago com a borracha? Não, não apago com a borracha não. Você marcou certo e queria deixar em branco? Então marca errado também. Que a mesma coisa de deixar em branco é marcar as duas. Marcar certo e marcar errado simultaneamente. Nesse caso você nem ganha nem perde. Tá legal? Professor, e é aconselhável deixar em branco ou marcar as duas? Aí depende, né? Se você tá na dúvida, mas você tem quase certeza que a questão tá errada, mas não tem certeza absoluta, bem, nesse caso é melhor você marcar errado. Agora tem um assunto lá que eu não tenho a menor ideia. Eu nunca vi aquilo. É um assunto totalmente estranho. Então, aqui eu ia chutar. Tinha 50% de acertar, 50% de errar. Bem, nesse caso aí é aconselhável você deixar em branco, né? É porque se eu chutar e eu acertar, eu ganho um ponto. Mas também tem chance de 50% de você errar. Aí se você errar, você vai perder um ponto. Então, nesse caso é melhor deixar em branco. Ou então, se você é um cara de muita sorte, chute tudinho para ver se dá certo. Bem, fica a teu critério. Você que decide aí. Obviamente, se você tem conhecimento sobre o assunto, você vai marcar. Questão que você pode deixar em branco ou marcar as duas, é só uma questão que você não tem, tem a menor ideia. É um assunto totalmente estranho. É que você pode optar por marcar as duas ou deixar em branco. Olha, na prova objetiva, será reprovado e eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 10 na prova de conhecimento básico ou nota inferior a 21 na prova de conhecimento específico ou nota inferior a 36 no conjunto das provas. Então, quem tiver uma nota inferior a uma dessas três aqui, tá eliminado. Legal? Não tem menor chance de continuar no concurso. Curso de formação. Olha, o curso de formação, ele será realizado em algumas cidades. São assim, Belém do Pará, Belo Horizonte, Brasília, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo. Curso de formação será realizado apenas nessas cidades. Aí lá no edital tem um anexo. Dependendo da AGEX que você escolheu, você vai fazer o curso de formação numa dessas cidades aí. E quem é que vai fazer o curso de formação? Candidato que for aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, que são 1.000 vagas. Carga horária. A carga horária será a carga horária do curso de formação. Serão 180 horas. O edital não diz quantos dias, diz apenas quantas horas. E diz que serão 180 horas. Mas hoje eu assisti uma coletiva, onde estavam participando dessa coletiva o ministro do Trabalho e Previdência, o presidente do INSS e o diretor de gestão de pessoas. Então a formação, a informação que eles deram lá é que o curso de formação vai demorar de 30 a 45 dias. E a quantidade de horas serão 180 horas. Essas 180 horas é uma informação que está no edital. Essa quantidade de dias do curso de formação foi uma informação que foi dada pelo ministro do Trabalho e Previdência, presidente do INSS, diretor de gestão de pessoas, a galera que estava dando a entrevista coletiva hoje, que foi transmitida pela
acho que o nome é Rede Brasil de televisão, coisa assim. Eu assisti aqui, tá na televisão. A avaliação do curso de formação constitui... No curso de formação, você também vai fazer prova. Você vai ter aula, vai sentar lá numa carteirinha, é presencial. Vai assistir aula, vai ter um professor que vai dar aula e depois terá a prova. A prova, qual é o assunto que cai na prova? É o mesmo assunto que foi dado no curso de formação. Então, aquela matéria que você vai assistir a aula vai fazer prova também, e é eliminatória e classificatória. Então, a prova objetiva também terá 120 questões de marcar certo ou errado. E também terá uma prova discursiva, que terão 2 questões, onde você deve fazer uma dissertação de até 15 linhas acerca dessas 2 perguntas que forem feitas lá. Tá legal? Então, vamos para adiante. O candidato vai receber um auxílio financeiro para participar do curso de formação. Quanto é o valor? É 50% da remuneração. Então a remuneração inicial lá do cargo de técnico disseram que é R$ 5.908, parece? Aí divide por 2, esse aqui vai ser o valor mensal, o valor da sua ajuda financeira que você vai receber para fazer o curso de formação. Aí com esse dinheiro você se vira, viu? Aluga uma pousadinha lá, come num restaurantezinho barato, porque senão o dinheiro não dá, tá legal? Negócio de alimentação, estadia, por sua conta. O INSS vai pagar o auxílio financeiro, que é a metade do salário do técnico. Aí com o dinheiro você se vira para pagar alimento, uma pousada. Vai ficar em hotel 5 estrelas não, senão vai ficar devendo, viu? Olha, então... serão convocados para fazer o curso de formação apenas 1.000 candidatos aprovados. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas. Mas a critério da administração e da disponibilidade de vagas, poderão, aqui não é deverão, é poderão ser convocados para a matrícula em outras turmas do curso de formação o restante dos candidatos aprovados na primeira etapa. Então a gente viu, ó, aqui no início a gente viu, quantas vagas tem? 1.000. Quantos candidatos serão aprovados? 3.385. Então a primeira turma do curso de formação, esses 1.000 vão fazer curso de formação. Agora, os excedentes poderão, a critério da administração, ser convocados para fazer curso de formação também. Mas isso não está garantido. Isso é a critério da administração, é um ato discricionário, tá legal? Então vamos para frente. Da nota final e da classificação. A nota final no concurso será o somatório da nota final da primeira etapa com a nota final do curso de formação. Então a nota final é a nota da prova objetiva mais a nota do curso de formação. Soma as duas, aí você tem a nota final. Aí a sua classificação dentro do concurso será com base nessa nota final correspondente ao somatório da nota das duas etapas. Conteúdo programático. Bem, como a gente já disse, terão 50 questões de conhecimento básico e 70 questões de conhecimento específico. As questões de conhecimento básico serão de língua portuguesa, ética no serviço público, noções de direito administrativo, noções de informática e raciocínio lógico. Aqui igualzinho ao concurso anterior, não mudou nada. Agora na parte de direito, na parte de conhecimentos específicos, o edital trouxe algumas mudanças que nós vamos ver agora quais são. Aqui alguns itens foram acrescentados. Primeiro item que foi acrescentado, benefícios decorrentes de legislações especiais. Aqui são alguns benefícios que são concedidos pelo INSS. Por isso, a razão de estar sendo cobrado no edital. Porque são benefícios que quem concede é o INSS. Mas eles são de legislações especiais, porque
é um grupo pequeno de pessoas que tem direito a esses benefícios de legislações especiais. Normalmente, são benefícios decorrentes de grandes acidentes, de alguma catástrofe que trouxe algumas vítimas. Aí o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, aprova uma lei criando um benefício especial para as pessoas que foram vítimas daquela catástrofe, daquele acidente, daquela doença que apareceu. Podemos dar alguns exemplos aqui. Pensão especial das vítimas da talidomida. Pensão especial das vítimas da hemodiálise de Caruaru. Pensão especial das vítimas do Zika vírus. Pensão especial das vítimas do Césio 137 de Goiânia. E por aí vai. A razão do INSS estar cobrando isso é porque é o INSS que concede. Então, o servidor do INSS tem que conhecer as regras de concessão desses benefícios. Porque senão, se chega um beneficiário para dar entrada, aí não, ninguém sabe não quais são as regras para a concessão desse benefício. Aí fica uma vergonha para a autarquia não ter um servidor especializado que conheça as regras daquele benefício para conceder. Seguro-desemprego do pescador artesanal, também conhecido como seguro-defeso. Aqui também é uma novidade do presente edital. Por que no edital não caiu isso? Porque no edital passado, esse benefício não era concedido pelo INSS. Aí agora é. Então, era uma coisa bem óbvia que seria cobrado, né? Porque é um novo benefício que o INSS é o responsável por conceder. E aqui é uma quantidade muito grande. São os pescadores artesanais. Imagina aí a quantidade de pescador artesanal que existe no Brasil. Aí o que é esse seguro-defeso? Na época em que a legislação proíbe você pescar determinada espécie de peixe, que é na época da desova, na época que o peixe está se reproduzindo. Aí naquela época é proibido o pescador pescar. Aí ele não vai ter dinheiro da pesca para se manter. Aí por isso o Estado brasileiro paga esse seguro-defeso para ele. E a concessão fica a cargo do INSS. Auxílio inclusão, a mesma coisa aqui, ó. Era um benefício que não foi cobrado na prova anterior, porque não existia. Mas agora ele existe. E quem concede? INSS. Então, óbvio que iria ser cobrado na prova, né? E aqui é uma quantidade grande de pessoas que recebem esse auxílio inclusão. E o servidor do INSS tem que conhecer. Então, seria muito óbvio que seria cobrado no edital. Não foi cobrado no último, porque no último não existia isso. Mas agora existe, então, tranquilamente. Lei 4.176 vai ser cobrado também. O que é isso? Isso é exatamente a lei que criou o auxílio inclusão. Regimes próprios de previdência social. O edital passado não caiu e agora vai cair. Por quê? É porque o INSS, atualmente, ele também é responsável pela concessão de benefícios do regime próprio da União. Por enquanto, o INSS está concedendo apenas para os servidores que trabalham nas autarquias e nas fundações públicas. Mas existe no Congresso tramitando uma lei para tornar o INSS como o gestor único do regime próprio de previdência da União. Por enquanto, só para as autarquias e fundações públicas é que o INSS está concedendo benefício de regime próprio. Mas no futuro vai ser para todos os servidores e pensionistas do regime próprio da União. Então essa é a razão por que está sendo cobrado regime próprio. Agora um detalhe, na minha opinião,
era para cobrar só o regime próprio da União. Mas lá no edital tem regimes próprios de previdência. Aí entre parênteses tem União, Estados, Distrito Federal e municípios. Olha, eu entendo que é cabível apenas cobrar questões do regime próprio da União. Até porque cada estado, cada município tem uma lei própria, tratando de regime próprio. Aí eu vou estudar a lei do regime próprio de todos os municípios, de todos os estados da federação, isso não tem cabimento. Então aqui, embora no edital tenha botado entre parênteses União, Estado, Distrito Federal e município, eu entendo que a banca examinadora deve focar nas regras do regime próprio de previdência da União. Até porque o INSS concede benefício de regime próprio só para servidores da União e não para servidor de Estado, município, Distrito Federal. Certidão de tempo de contribuição e contagem recíproca e compensação previdenciária são assuntos que decorrem do regime próprio. Aqui é quando uma pessoa ela trabalhou um período contribuindo para o regime geral e trabalhou outro período contribuindo para o regime próprio e agora ela quer se aposentar pelo regime próprio. Ela tem direito à contagem recíproca de tempo de contribuição. Aí, para garantir essa contagem recíproca, nesse exemplo que eu dei, ela tem que passar numa agência do INSS e solicitar uma certidão de tempo de contribuição. Aí ela pega essa certidão de tempo de contribuição e averba lá no seu regime próprio. Aí quem concede essa certidão, nesse exemplo aí, vai ser o INSS. Por isso que o servidor do INSS tem que entender disso. O servidor do INSS concede a certidão de tempo de contribuição para a pessoa ter garantida a sua contagem recíproca e os regimes previdenciários envolvidos farão uma compensação financeira entre si, para ninguém passar a perna no outro. Tá legal? Então, todos esses assuntos aqui que estão nesse item são decorrentes do regime próprio de previdência social. A lei 9796, que consta lá no edital, é exatamente a lei que trata da compensação financeira entre regime geral e regime próprio. Esse decreto que está lá no edital também, 10.188, é exatamente o decreto que regulamenta a lei 9.796, tratando também de compensação financeira entre regime geral e regime próprio. A emenda constitucional 103 de 2019 também está presente lá no edital, porque não estava no edital passado. Porque o edital passado foi em 2016. Ainda não existia a emenda constitucional número 103. Então por isso que ela está aqui e não está no anterior, porque ela não existia no edital anterior. Mas óbvio que a emenda constitucional 103 teria que ser cobrado no edital desse concurso. Lei complementar número 142 trata da aposentadoria da pessoa com deficiência. No edital passado também não tinha essa lei, mas nas aulas que eu dei no concurso anterior, eu ensinei isso. Por quê? Porque a aposentadoria da pessoa com deficiência é um benefício do regime geral. Então, se lá no edital está cobrando benefício do regime geral, então isso contempla a aposentadoria da pessoa com deficiência. Mas agora, nesse edital, eles fizeram questão de mencionar literalmente a lei complementar número 142, que trata da aposentadoria da pessoa com deficiência. Bem, até aqui eu não tive muita surpresa em ser cobrado essas coisas aqui. Agora, a minha principal surpresa foi cobrar a instrução normativa número 128. Nunca antes na história deste país, se lembra quem dizia isso? Nunca antes na história deste país, num concurso do INSS, tinha sido cobrada instrução normativa. E nesse vai ser cobrado. É porque instrução normativa é uma norma assim é descer muito baixo. Normalmente os concursos cobram o texto da lei. Quando descem muito, desce para um decreto. Mas instrução normativa não é comum.
ser cobrada em concurso público, mas agora está no edital. De que trata essa instrução normativa número 128? Ela é recente, é desse ano de 2022. É rotinas de trabalho. É explicando como é que o INSS como é que o servidor do INSS deve se comportar para analisar um requerimento de um benefício. Aí tem as regrazinhas bem detalhadas. São 674 artigos que essa instrução normativa tem. Está no edital. Olha, agora os assuntos de que trata essa IN 128 são os assuntos que a gente já vem estudando, né? Agora pode ser que lá na instrução normativa tenha um detalhezinho bem específico que ainda não foi visto nos seus estudos. Então pode ser que o examinador vá buscar aquele detalhe escondidozinho ali na instrução normativa, que foi um assunto que você que vinha estudando com base na Constituição, na Emenda 103, Lei 8.212, Lei 8.213, Decreto 3.048, pode ser que você ainda não tenha visto, porque isso é uma coisa muito detalhadazinha que está só lá na IN. Agora, essa instrução normativa foi uma surpresa para mim. Surpresa maior ainda foi esse negócio aqui que eu não sei nem o que é, na verdade. Olha aqui. Na prova de conhecimento específico, tem esses dois itens. O servidor público como agente de desenvolvimento social. E o item 23 é saúde e qualidade de vida no serviço público. Aí você me pergunta, professor, por onde é que eu estudo isso? Minha resposta, eu ainda não sei. Tá legal? Professor, isso tem nos seus livros? Não. Onde é que tem, professor? Não sei não. Mas eu vou procurar saber, tá legal? Mas ainda eu não sei por onde é que você deve estudar esses dois últimos itens aí que tem no edital. Tá legal? Então, meus queridos, minhas queridas, era isso que tínhamos aqui para conversar, para analisar aqui sobre o edital do concurso INSS que foi publicado hoje, dia 15 de setembro de 2022. Bons estudos, continue estudando. Um grande abraço do professor Hugo Góes e fiquem todos com Deus.